O relatório identifica uma média de mais de 2.000 denúncias de violência psicológica contra mulheres. E você vai ver também. Uruçanga registra uma impressionante produtividade no setor rural. Em Criciúma, exposição de arte gratuita valoriza artistas locais. Tigre enfrenta hoje o Santa Catarina na disputa pela liderança do catarinense. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Muito boa tarde, está começando mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, agora 1h16. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar com as notícias internacionais. Durante a campanha Casa Branca, o presidente Donald Trump prometeu aumentar o imposto de vários produtos de outros países que entram nos Estados Unidos. Um dos países que ficou na mira do governo americano foi a China, com taxa de 10% sobre as mercadorias. No final de semana, México, Canadá e China foram os primeiros alvos do presidente norte-americano Donald Trump. Os dois países, México e Canadá, sofreriam uma taxação de 25% para todas as exportações. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, falaram com o presidente americano por telefone, onde discutiram sobre uma série de temas como imigração e tráfico de drogas. Depois das negociações com o governo americano, Donald Trump então postergou em um mês os dois países. Após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, às importações chinesas, a China se declarou que será forçada a responder e reiterou que pretende apresentar uma queixa à Organização Mundial do Comércio. Em uma ofensiva na guerra comercial, o presidente Donald Trump anunciou que os produtos importados da China terão taxa de 10%. A China anunciou nesta terça-feira que irá impor novas tarifas sobre produtos dos Estados Unidos em resposta às taxações determinadas pelo presidente americano em cima de mercadorias chinesas. A decisão renova a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida foi anunciada na madrugada em Washington, assim que as tarifas sobre a China entraram em vigor. A partir de 10 de fevereiro, importações dos Estados Unidos serão taxadas em 10% a 15%, incluindo carvão, petróleo bruto e carros grandes. Trump 2.0 parece mais intransigente com a China. O secretário de Estado, Marco Rubio, chamou Pequim de a ameaça que definirá este século. A grande luta pelo poder do século XXI, porém, não é só sobre comércio. O sonho do presidente da China, Xi Jinping, é tornar a China a potência dominante do mundo. Alguns especialistas acreditam que Trump pode oferecer justamente essa oportunidade a Pequim. Pequim e Washington já entraram em uma acirrada disputa comercial anteriormente. O governo chinês parece ter esperança de fazer um acordo com a Casa Branca para evitar mais retaliações e para evitar que o relacionamento entre as duas maiores economias do mundo saia do controle. Afinal, Trump concordou em adiar medidas semelhantes sobre Canadá e México. O líder americano e o presidente da China devem conversar ainda nesta semana. E olha que interessante o uso da tecnologia com design inteligente. Um novo tipo de óculos integrado ao sistema de aparelho auditivo pode ajudar pessoas que precisam do reforço da tecnologia para ouvir melhor, só que de uma forma discreta, elegante e eficiente. A perda auditiva é classificada de leve a profunda e pode afetar qualquer faixa etária, desde recém-nascidos até idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum grau de dificuldade auditiva. E, em sua maioria, são afetadas de alguma forma nas suas atividades diárias, principalmente nas interações sociais. Pensando nisso, a empresa multinacional EssilorLuxottica desenvolveu o Nuance Áudio, um óculos que funciona como um aparelho auditivo disfarçado. A tecnologia inovadora utiliza um conjunto de microfones que criam um foco sonoro na direção em que o usuário está olhando, que é amplificado por pequenos alto-falantes localizados na haste do acessório perto do ouvido. Os óculos funcionam como uma interessante alternativa para quem precisa de auxílio auditivo, mas que busca discrição, ao contrário dos tradicionais aparelhos auditivos. A empresa recebeu a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos para comercializar o produto, e, segundo a multinacional, estará disponível para compra em várias opções de modelos, cores e tamanhos nos Estados Unidos e em alguns países europeus, como Itália, França e Alemanha, a partir de março deste ano.
Uma nova pirâmide foi descoberta na América do Sul. Os arqueólogos encontraram, por acaso, ruínas do que seria uma grande mansão dos povos clássicos originários, nativos das Américas, antes da invasão e extermínio espanhol. A descoberta enriquece ainda mais os estudos sobre o império nativo desta terra. Uma nova descoberta tem chamado a atenção de arqueólogos do mundo inteiro. Trata-se de uma nova pirâmide encontrada nesta semana nas proximidades de Caral, um assentamento ao norte de Lima, capital do Peru. O sítio arqueólogo está sendo considerado o berço da civilização mais antiga da América, com cerca de 5.000 anos de antiguidade. Um comunicado do Ministério da Cultura peruana informou que as explorações recentes em Caral possibilitaram identificar essa antiga pirâmide que estava coberta por um pequeno conjunto de árvores secas e vegetação. Ao remover esses arbustos, foram revelados os muros de pedras que formam pelo menos 3 plataformas sobrepostas. A estrutura piramidal de 62 metros só pode ser visto de um ponto específico, já que não era visível do vale. Na periferia foi identificada uma arquitetura considerada residencial, com pequenos edifícios organizados ao redor de uma estrutura principal que possui uma praça circular rebaixada, típica desse período histórico. Quanta riqueza a gente está redescobrindo agora, né? Bom, uma idosa foi vítima de um golpe virtual que muito provavelmente usava inteligência artificial. A senhorinha acreditava e ainda acredita que ela estava tendo um namoro virtual com ninguém menos que o bilionário mais rico do mundo, Elon Musk. E nesse amor platônico, a senhora perdeu mais de 150 mil reais. Ela ainda se recusa a acreditar que tenha sido um golpe por inteligência artificial. E agora ela quer que o verdadeiro Elon Musk peça desculpas e devolva o dinheiro. Uma senhora de 69 anos caiu em um golpe após acreditar que estava namorando virtualmente com o empresário Elon Musk. O delegado que participa da investigação conta que a vítima conheceu o falso empresário pelas redes sociais e que os dois conversavam por mensagem, até que ele começou a pedir dinheiro para a vítima, além de fazer promessas de que enviaria presentes para ela. A senhora chegou a fazer 2 empréstimos, um no valor de 62 mil e outro de 92 mil reais, como também queria vender a própria casa para enviar os valores solicitados pelo suposto namorado. O dinheiro não foi enviado, isso porque os filhos desconfiaram da mãe ter colocado a casa à venda no valor de 500 mil reais e descobriram o golpe a tempo. O delegado afirmou que a conta que recebia os valores já foi identificada e que o golpista não agia sozinho. A polícia investiga as suspeitas de uma organização criminosa. Gente, parece engraçado, mas isso é muito sério. Você que tem idosos em casa com acesso à internet, ajude eles a entender com quem que eles falam, o que que eles acessam, porque isso pode causar bastante prejuízo para as famílias. E a seguir, mais de 2.000 denúncias por dia de violência psicológica contra mulheres. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região desta quarta-feira, 5 de fevereiro, agora 1h28. E o número de casos de dengue no Brasil no mês de janeiro aumentou em quase 200%. As mudanças climáticas, as falhas de comunicação e falta de articulação política agravaram o quadro da doença e dificultam o combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue no Brasil quase triplicaram entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Nas primeiras semanas do ano, foram 197.480 infecções registradas em todo o país, uma alta equivalente a 187% em relação ao mês anterior. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 41 mortes pela doença e outros 227 óbitos que ainda estão sob investigação. Em dezembro, foram 45 vítimas fatais e 50 ainda estão sendo investigadas.
Em cada 10 casos de dengue, 6 estão concentrados no estado de São Paulo, que já registrou mais de 116 mil infecções pela arbovirose em 2025. Mas o cenário mais crítico acontece no Acre, com 3.787 diagnósticos confirmados, e a alarmante marca alcançada de 430 casos a cada 100 mil habitantes. Os dados são do painel de monitoramento da arbovirose do Ministério da Saúde. Em 2024, o país bateu o recorde histórico de mortes e casos de dengue, com 6.183 vítimas fatais confirmadas e mais de 6 milhões e meio de diagnósticos da doença. O assunto desafia o governo, já que o surto da doença caminha junto ao fraco avanço da vacinação. O vírus da dengue possui 4 variantes e quem já teve a doença causada por um dos subtipos pode pegar novamente o outro subtipo. O ressurgimento do tipo 3 do patógeno é uma das causas apontadas para o aumento dos casos nos últimos meses, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Amapá, em dezembro. E aqui na região sul, vários focos já foram encontrados, mas todos eles foram neutralizados pelas vigilâncias epidemiológicas antes que as larvas do mosquito da dengue se tornassem mosquitos e pudessem transmitir a doença. O governo do presidente Lula anuncia a redução para 15% do limite de alimentos ultraprocessados na merenda escolar. Essa mudança vai beneficiar aproximadamente 40 milhões de estudantes. O Programa Nacional de Alimentação Escolar deste ano propõe a redução dos alimentos ultraprocessados na merenda escolar dos alunos. Esses alimentos são submetidos a um longo processo de fabricação e contêm ingredientes artificiais, não encontrados na cozinha doméstica, como aditivos para substituir a cor, dar aroma e conferir texturas, por exemplo. Um dos objetivos do programa é estimular bons hábitos alimentares nas crianças e nos adolescentes matriculados na rede pública, por meio de ações de educação alimentar e nutricional, e da oferta de refeições que garantam necessidades nutricionais dos estudantes. O programa também dá visibilidade às atividades já desenvolvidas pelas escolas públicas de todo o país. O PNAE é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa inclui o repasse de verbas federais aos estados, municípios e o Distrito Federal, para atender estudantes da educação infantil ao ensino médio, além das unidades federais e das instituições mantidas por entidades filantrópicas. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que o Brasil registra cerca de 6 mortes por hora, devido ao consumo de alimentos ultraprocessados. O levantamento considera o número de 2019, quando houve 57 mil mortes prematuras, o equivalente a 156 óbitos por dia. E a violência psicológica foi o tipo de violência contra a mulher mais recorrente entre as denúncias do Ligue 180 em 2024. A média foi de mais de 2.000 casos por dia em todo o Brasil. Isso é o que revelam dados do Ministério das Mulheres, divulgado ontem. No ano passado, entre denúncias, pedidos de ajuda e esclarecimentos por telefone e pelo canal de WhatsApp, foram 750 mil atendimentos. Em média, foram 2.050 chamados por dia. O Ligue 180 é um serviço do Ministério da Mulher que recebe denúncias de violações contra as mulheres no Brasil. Também é possível registrar os casos de violência através do WhatsApp DDD 61 9610 0180. A central encaminha o conteúdo dos relatórios aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. Segundo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a maior parte das ligações são pedindo informações, caso a mulher saia de casa, se ela perde a guarda dos filhos, se perde o direito à casa e entre outros. São dados básicos e fundamentais para que a mulher possa tomar uma decisão. Em abril de 2023, o canal foi reformulado e ampliou o leque de atendimentos, e principalmente pelos atendimentos de WhatsApp que cresceram 63,4%, passando de 6.600 no ano passado, que é o equivalente a 743 por mês, para mais de 14 mil em 2024, o correspondente a 750 mil atendimentos no ano passado. 132 mil foram denúncias de violência contra a mulher, 15,2% a mais do que em 2023. Entre as denúncias, 83 mil foram feitas pela própria vítima, mais de 48 mil foram realizadas por terceiros e 156 pelo próprio agressor. Ao denunciar uma violência, a denunciante informa quais violações ocorreram.
Uma denúncia pode conter mais de um tipo de violação. As mais frequentes são psicológica, com 101.007 denúncias, física, com 78.651 denúncias, patrimonial, 19.095 denúncias, sexual, 10.203 denúncias, violência moral, 9.180 denúncias e cárcere privado, com 3.027 denúncias. Bom, as aulas já voltaram na maioria das escolas no Brasil e esse ano letivo começa com a restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. A determinação vale tanto nas salas de aula quanto para os intervalos. Sancionada no início de janeiro deste ano, a lei federal procura limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas. A intenção é proteger crianças e adolescentes dos impactos negativos causados pelos aparelhos na saúde mental, física e psíquica. A medida deve ser aplicada nas salas de aula, no recreio e intervalos, mas permite o uso pedagógico, ou seja, quando autorizado pelos professores. Segundo o Ministério da Educação, a determinação já foi adotada em outros países, como França, Espanha e Dinamarca. Para que a lei seja aplicada corretamente, o MEC prepara uma regulamentação que deve ser divulgada até o fim de fevereiro. Até lá, cabe às instituições de ensino definirem as próprias estratégias de implementação. Para isso, o Ministério divulgou manuais para escolas e redes de ensino, citando casos onde a proibição já está em vigor e dados para embasar a medida. Segundo a pasta, a decisão foi tomada diante das fartas evidências sobre o impacto negativo dos celulares no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O objetivo é permitir que os alunos participem das atividades e interajam. Estudos apontam que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumenta as chances de depressão e ansiedade entre os jovens. E a seguir, exposição de arte gratuita no shopping dá visibilidade para os artistas locais. Boa tarde mais uma vez, esse é o seu terceiro bloco do Informe Região. Hoje, dia 5 de fevereiro, quarta-feira, agora 1h40. E a Secretaria de Agricultura de Uruçanga registrou um aumento na produtividade dos serviços prestados ao setor rural em janeiro desse ano, e mesmo com a redução no consumo de combustível. Atividades essenciais como silagem, preparo do solo e a distribuição de materiais tiveram um crescimento expressivo. A silagem, por exemplo, saltou de 222 horas em janeiro de 2024 para 402 horas neste ano, um aumento superior a 80%. O uso da retroescavadeira também subiu de 69 para 102 horas, enquanto a distribuição de areão teve uma alta ainda mais impressionante, passando de 10 para 51 cargas, uma expansão de 410%. De acordo com a prefeita Estela D'Agostinho, o resultado mostra o esforço da administração para melhorar a eficiência no atendimento aos produtores rurais. O secretário de Agricultura, Genivaldo Cardoso, atribui o desempenho à otimização dos processos e ao empenho dos servidores. Segundo ele, ajustes na logística e no uso do maquinário têm permitido que o atendimento seja mais rápido e eficiente. E mesmo com o aumento dos serviços, o consumo de diesel caiu quase 39% em Uruçanga. Então, em janeiro do ano passado, foram utilizados 6.827 litros. Já esse ano foram 4.177 litros, mostrando uma maior eficiência no uso dos recursos. A Prefeitura afirma que a meta é seguir ampliando o apoio aos agricultores ao longo do ano e que novas melhorias na estrutura da Secretaria já estão sendo planejadas. Uruçanga está de parabéns. Errata aqui, vamos fazer uma breve correção sobre algo que eu falei ontem. Quem assistiu o Informe Região de ontem viu que eu confundi ali as datas de quarta e terça-feira e aí acabei anunciando como se fosse ontem o jogo do Criciúma, mas não é ontem, é hoje é quarta-feira, tá bom? Então fique aí agora com a matéria sobre o jogo de hoje à noite.
Criciúma se prepara para defender a liderança do catarinense em casa. O Tigre enfrenta o Santa Catarina nesta quarta. Depois do empate sem gols contra a Chapecoense, o Criciúma se apresentou nesta segunda-feira no centro de treinamento Antenor Angeloni e já iniciou a preparação para o próximo desafio no Campeonato Catarinense. O Tigre volta a jogar diante da torcida nesta quarta-feira, às 9 da noite, contra o Santa Catarina, no estádio Heriberto Wilson. A partida, que é válida pela 7ª rodada, pode ser decisiva para a manutenção da liderança. Esperamos um jogo bastante difícil, né? Sabemos que a equipe do Santa Catarina é uma equipe bastante equilibrada, sensação do campeonato, 25 jogos sem perder e sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, mas estamos dentro de casa e estamos preparados para fazer um bom trabalho amanhã. Com um jogo a menos em relação a alguns adversários, o Criciúma segue na primeira colocação do estadual com 11 pontos. A campanha até aqui tem 3 vitórias, contra o Concórdia, Figueirense e Joinville, e 2 empates, com o Barra e a Chapecoense. O resultado no Oeste deixou o time ainda invicto na competição e com chances de abrir vantagem na ponta da tabela. Sabemos que é um mês cheio, né? Um mês de bastante trabalho, bastante jogos, mas que possamos fazer o nosso melhor a cada jogo, né? E a cada jogo, a cada treino. Na reapresentação, os atletas que atuaram mais tempo no empate em Xanxerê realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino técnico, sob o comando do técnico Zé Ricardo. O grupo ajustou detalhes táticos e trabalhou finalizações, ponto que o treinador destacou como fundamental para melhorar o aproveitamento do time. No último jogo, o Tigre criou boas chances, mas não conseguiu balançar as redes. Para a partida contra o Santa Catarina hoje, o Criciúma tem uma boa notícia: não há jogadores suspensos e o treinador poderá contar com o elenco completo. O time fez o último treino preparatório na manhã de terça-feira, novamente no centro de treinamento Antenor Angeloni. A expectativa é de bom público no Heriberto Wilson, com a torcida empurrando o time em busca de mais 3 pontos. O jogo pode consolidar o Tigre como principal favorito ao título nessa primeira fase, e o time conta com o apoio dos torcedores para fazer mais uma grande apresentação em casa. E o Criciúma Esporte Clube também renovou 2 importantes parcerias para a temporada 2025. A Pizza Prime e a Isabi Detetizadora seguem apoiando o clube em mais um ano. A Isabi Detetizadora vai continuar responsável pelo controle de pragas no estádio Heriberto Wilson e no centro de treinamento Antenor Angeloni. A empresa oferece serviços de combate a insetos e roedores. Já a Pizza Prime vai continuar fornecendo pizza aos jogadores e profissionais do time após as partidas. O contrato foi assinado na sala da presidência do estádio Heriberto Wilson e, segundo o vice-presidente do clube, a renovação da parceria é motivo de satisfação e reforça o compromisso com o bem-estar dos atletas e funcionários. A pizzaria também busca fortalecer a relação com a torcida carvoeira. A renovação dessas parcerias mostra a importância do apoio de empresas locais para o futebol e garante mais suporte para o Tigre ao longo da temporada. Agora vamos fechar com uma dica de arte e cultura, uma exposição de arte que vai acontecer neste domingo no Nações Shopping com entrada gratuita. O Nações Shopping apresenta a exposição Natureza em Cores, uma mostra que destaca a beleza natural através de diversas formas de arte. A exposição reúne um coletivo de artistas que trazem suas inspirações, técnicas e traços para representar a natureza, seus significados e simbolismos. Paisagens, texturas, animais e a intersecção entre o mundo natural e as criações humanas são elementos que compõem a mostra. Entre os artistas participantes estão Alessandra Cordeiro, Bruno Alessio, Edson Souza, Maristela Correa, Marley Cândido Rosso e Monique Zappellini. O coquetel de lançamento acontece neste domingo, dia 9 de fevereiro, às 6h30 da tarde, no Espaço Nações Cultura. A entrada é gratuita e aberta ao público. O Nações Shopping tem se destacado como um importante polo cultural na região, recebendo diversas exposições que valorizam a arte e os artistas locais. A exposição Natureza em Cores é mais uma oportunidade para o público apreciar o talento dos artistas da nossa região. Para mais informações, acesse o site oficial do Nações Shopping ou suas redes sociais. E não perca a chance de conferir essa celebração à natureza através da arte. Muito lindas as imagens. Sempre que você tiver a oportunidade de visitar uma exposição de artistas locais, principalmente, e ainda quando for gratuita, faça isso, dedique o seu tempo a esse tipo de cobertura. O nosso tempo não é dinheiro, o nosso tempo é arte.
E com isso a gente encerra o Informe Região de hoje. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até amanhã, uma boa tarde.